Olá, eu sou Juliana Diamante e esse é o podcast número 31 da série Em Movimentos. Quais os melhores temas a tratar no podcast? Qual o seu poder? Há assuntos mais ou menos tratáveis? Hoje trazemos a fala de Sônia Coelho, da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, uma organização não governamental com sede em São Paulo que faz parte do movimento de mulheres no Brasil em âmbito internacional e que expressa sua razão de ser no tripé movimento social, transformação e feminismo. Sônia contribuirá conosco apresentando temática imprescindível atualmente. Ela parte de um episódio envolvendo o drama e a violência vivida por uma menina de 10 anos que engravidou após o estupro. Um mais entre os inúmeros casos de violência contra as crianças que ocorrem no Brasil. Um assunto tão delicado, diriam alguns. Melhor não falar sobre isso, diriam outros. Mas nós, ao contrário, reafirmamos. Não é possível nos calarmos. Ora, em uma série de podcasts que se dispõe a falar sobre crianças e mulheres na atual conjuntura, não há espaços para omissões. Falar de aborto no Brasil é falar da violência que sofremos diariamente sobre nossos corpos. É falar de questões que estruturam nossa sociedade patriarcal e racista. No caso que acompanhamos essa semana, um agravante. Trata-se de uma menina mulher, de uma mulher menina, criança de 10 anos. E nós, em especial nós educadoras que bravamos aos ventos defendermos o direito das crianças, o que temos a ver com isso, nos perguntamos. A Convenção Internacional dos Direitos das Crianças prevê a criança como prioridade absoluta, e o ECA, em seu artigo 7º, determina que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Essa defesa precisa ser verdadeira e integral para todas elas. Ouçamos a Sônia. Sou Sônia Coelho, da Marcha Mundial das Mulheres e da SOF, Sempre Viva Organização Feminista. O aborto no Brasil é uma prática comum entre as mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 800 a 1 milhão de abortos anuais. Quase todo mundo tem uma amiga, tem uma conhecida ou uma pessoa da família que já abortou. Porém, essa é uma situação que ocorre em meio ao silêncio. Ninguém quer falar sobre o aborto, porque no Brasil o aborto é considerado crime, exceto nos casos de risco de vida da mulher, em casos de estupro e em casos de fetos anencéfalos. Mas a clandestinidade do aborto traz várias consequências para a vida e saúde das mulheres, sobretudo as mais pobres e negras, porque, em geral, o aborto é feito em condições precárias que colocam a vida em risco. As mulheres também fazem o aborto sem informações suficientes ou em clínicas sem a menor condição de salubridade. As mortes por aborto no Brasil já é a 5ª causa da mortalidade materna. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 2 dias morre uma mulher por aborto. Já aquelas que têm dinheiro fazem um aborto em clínicas seguras, sem nenhum prejuízo para sua saúde física e mental. Há no Brasil, como citei, os casos em que o aborto é considerado legal. Foi o caso da menina do Espírito Santo. Ela viveu desde os 6 anos sendo estuprada e resultou em uma gravidez indesejada. Só lembrar que no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Segundo dados do SUS, 6 abortos por dia são realizados com crianças de 10 a 14 anos. São dados alarmantes. A menina do Espírito Santo poderia ter chegado no serviço de aborto legal no seu estado, Espírito Santo, e ter sua situação resolvida,
ou seja, o seu direito ao aborto legal, sem nenhum alarde, sem nenhum constrangimento, porque isso é um direito, está na lei. Essa menina precisava ter sido acolhida com carinho, com respeito, mas não. O Estado, que deveria ser o protetor desta criança, foi também o violador, seja na negação de realizar o aborto em seu próprio Estado, seja pelo fato do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que, sabendo da história, enviou emissários do Ministério para convencer a família da menina de não permitir o aborto. O nome da menina e o hospital onde ela faria o aborto foi vazado. Isto é crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não bastasse todo o sofrimento da menina, setores conservadores foram para frente do hospital em Recife, onde ela faria o procedimento de aborto legal e, de forma violenta, tentaram impedir que a menina fosse atendida. Ela foi constrangida e xingada de assassina. Uma menina com 10 anos que passou praticamente a metade da vida sendo ameaçada e estuprada. É importante ressaltar que o aborto legal está na lei desde 1940, mas os serviços só começaram a funcionar no Brasil em 1989, sendo o primeiro serviço no Hospital Jabaquara, em São Paulo. Pela lei e norma técnica do SUS, ninguém precisa ter boletim de ocorrência para ter direito a esse procedimento nos casos previstos em lei. Primeiro, tem que se pensar na vida e no atendimento humanizado desta pessoa, seja menina, seja mulher. No Brasil, há uma luta desde os anos 70 pela legalização do aborto, para que as mulheres possam decidir se querem ou não ser mãe. Isto é um direito soberano, é parte da autodeterminação das mulheres. Hoje no Brasil temos uma frente nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. É uma luta muito difícil, porque no Brasil os grupos conservadores crescem a cada ano e são a maioria de homens. E tentam, inclusive, acabar com o direito ao aborto legal nesses casos previstos em lei. No Congresso Nacional, há muitos projetos para pôr fim a esse direito. Porém, proibir o aborto não impede sua realização, apenas faz com que as mulheres arrisquem mais as suas vidas. Esta é uma sociedade hipócrita. Os mesmos políticos que fazem projetos para proibir o aborto votam na emenda 95, que diminui os recursos da saúde, da educação, da assistência, da construção de creches. O governo que se diz contra o aborto dificulta o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, como está ocorrendo agora na pandemia. Os mesmos profissionais que muitas vezes negam fazer um aborto em uma mulher praticam violência obstétrica quando essas estão parindo. Por isso, fazemos uma luta pela legalização do aborto, porque sabemos que a proibição do aborto não tem a ver com a defesa da vida, mas sim com a perpetuação da opressão das mulheres. Como pode alguém dizer que defende a vida e exigir que uma menina que já passou por tanta violência tenha que arriscar sua vida aos 10 anos para parir fruto de um estupro? E a vida dela não vale? Por que uma vida em potencial vale mais que a vida das meninas e mulheres que já têm um projeto de vida? O ano passado, uma menina em Coari, no Amazonas, engravidou após ser estuprada pelo pai. Não conseguiu ter acesso ao aborto legal e morreu durante o parto. Se a ela tivesse sido assegurado seu direito ao aborto legal, hoje ela estaria com 14 anos, estudando como deve ser. Obrigar as crianças a serem mãe
é uma tortura. Nós, do movimento de mulheres e da Marcha Mundial das Mulheres e da Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela legalização do aborto, dizemos: nenhuma mulher pode morrer, ser humilhada ou condenada por decidir por um aborto. Toda mulher tem o direito de decidir por sua vida. Lutamos e resistimos pela legalização do aborto no Brasil.